Boa noite, irmãos, irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja presente no nosso coração, na nossa vida, nesta noite. Eu quero, nesse momento, iniciar mais um momento com Deus, onde juntos vamos bendizer, exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero orar com os irmãos e desde já agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida de cada um de nós. Nós louvamos ao Senhor porque Deus tem nos abençoado e nada tem nos faltado, porque a boa mão do Senhor, ela é sempre sobre nós. E nós podemos sim agradecer ao Senhor em tudo que fazemos a cada dia das nossas vidas. Nós, irmãos e irmãs, estamos hoje tentando transmitir aqui também através do Facebook, tá bom? Na página da nossa igreja, a igreja presbiteriana, então é IP São João da Barra, tudo junto, no Facebook e também no Instagram. Então, se Deus quiser, se a internet não falhar, vai dar certo. Por enquanto está transmitindo nessas duas plataformas, tá bom? Nós vamos orar nesse momento, irmãos e irmãs, e pedir ao Senhor que nos abençoe, pedir ao Senhor que esteja falando ao nosso coração, para que de fato a cada dia nós possamos perceber o agir do Senhor na vida de cada um de nós. Então vamos falar com Deus. Feche os teus olhos por alguns instantes. Vamos conversar com o Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, quero te agradecer por estarmos, ó Deus, diante do Senhor agora, através da oração, através da súplica, ó Deus, porque a tua palavra nos diz que devemos fazer conhecida diante do Senhor as nossas petições e as nossas súplicas com ações de graças. E por isso, nós damos graças a Ti, Senhor, por aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, por aquilo que o Senhor ainda irá fazer na vida de cada um de nós. Sobretudo, ó Deus, nós damos graças ao Senhor pela salvação em Cristo Jesus, porque não é mérito nosso, não é nada, ó Deus, que nós pudéssemos ter feito para merecer, mas foi pura graça do Senhor. Por isso, nós louvamos o Teu nome e pedimos que o Senhor, nesta noite, nos abençoe com a Tua palavra, nos abençoe, ó Deus, de modo que nós compreendamos e pratiquemos a Tua palavra no nosso viver diário. Ó Deus, diante do Senhor, colocamos a vida de cada irmão, de cada irmã, aqueles que vão se conectar conosco, já estão conectados, aqueles que porventura ainda vão assistir depois, ó Deus, essa transmissão, que, ó Deus, nesse tempo nós possamos viver essa comunhão, essa unidade, através, ó Deus, do Espírito Santo do Senhor. Assim oramos, Pai, e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós vamos ouvir uma canção. Eu queria que você pudesse louvar aí na sua casa com essa canção. É uma canção do Anderson Freire, tá bom? E essa canção, ela tem por título Raridade. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Se estiver ouvindo bem aí, vocês dão um ok para mim, tá bom? Consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a desadorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Sabe se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, você é precioso, você é preciosa. Deus ama você para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. Pai do Senhor e Marcelo, Deus abençoe. Eu consigo só admirar, mas se olhando
a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou Deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus para você. Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor. Não sabe se o mundo ainda não notou. já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer. Você é raridade. Você é raridade. Você é raridade. Estenda a tua mão e receba em nome de Jesus. E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer Amém, amém. Amém. Você é precioso, você é preciosa aos olhos do Senhor. Deus realmente tem um amor muito grande, né, por cada um de nós, e nós precisamos sempre ter isso em mente, de que o Senhor nos amou e nos amou de uma maneira especial, especial a ponto de dar a vida do seu único filho por cada um de nós. Então, realmente é motivo de alegria, é motivo de gratidão para nós podermos realmente nos sentir filhos desse Deus, nos sentir propriedade desse Deus, como disse Pedro, somos propriedade exclusiva do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, é preciso que nós sintamos isso a cada momento. Nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Eu gostaria que nós pudéssemos, nesta noite, compartilhar no texto do Evangelho segundo Marcos. Então, nós vamos ler a palavra de Deus, tá bom? Marcos, capítulo de número 11. Então, você pode abrir aí a sua Bíblia, porque não tem como você abrir o celular nesse momento, né? Você está assistindo a live, então você vai abrir a sua Bíblia e nós vamos ler a palavra de Deus, Marcos, capítulo 11, os versículos são de 20 a 26. Marcos 11, de 20 a 26. Esse é o texto que vamos ler da palavra do nosso Deus, tá bom? Diz assim a Bíblia Sagrada. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas.
Amém. Que o Senhor aplique então esta palavra, meus irmãos e irmãs, ao nosso coração nesta noite. Meus queridos irmãos e irmãs, eu gostaria, nesse momento, nesse nosso curto tempo que temos nas nossas lives, e nesse dia podemos compartilhar com os irmãos justamente acerca de um tema que nós estamos muito necessitados nesses dias, que é a fé. A fé é algo que nós, nesse tempo principalmente de insegurança, de incerteza, nesse tempo onde as pessoas não sabem o que vão acontecer amanhã, nesse tempo onde as pessoas estão, muitas delas com medo, temerosas de algumas situações, e principalmente com relação à pandemia, a coronavírus, e não só isso, mas as consequências que tudo que envolve a pandemia tem trazido para a sociedade, porque não tem trazido só morte, não é? Mas tem trazido também transtornos diversos para a sociedade, e que nós precisamos sim, nesse momento, conversarmos um pouquinho sobre fé, porque, irmãos e irmãs, a fé, nós já sabemos que ela é um dom de Deus. É um dom de Deus para que nós creiamos em Jesus, é um dom de Deus para que através da fé nós possamos de fato professar que Jesus Cristo é Senhor e que Ele é o nosso Senhor. Então é importante isso, saber que a fé, ela foi dada por Deus, ela é dom de Deus, então ela é dada por Deus e colocada no nosso coração através do Espírito Santo. Então isso é obra dele, tá? Para que nós venhamos a crer. Ninguém pode crer em Deus se o Espírito Santo não o convencer. A Bíblia diz que ninguém pode dizer Senhor, Senhor, isto é, ninguém pode adorar a Deus, ninguém pode reconhecer o senhorio de Cristo se o Espírito Santo não o convencer de que realmente Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então a fé, ela é colocada no nosso coração, e esta fé salvadora, salvífica, nos habilita a crer. E é importante a gente pensar nessa questão de nos habilitar a crer. Por quê? Porque nós podemos fazer um paralelo com a questão da habilitação para algumas coisas que nós precisamos, por exemplo, na nossa vida, no meio social que nós vivemos. As pessoas que dirigem, por exemplo, veículos automotores, elas precisam de habilitação para dirigir. Sem habilitação, e se algo acontecer, ela pode ser responsabilizada criminalmente porque ela não tinha habilitação. Uma outra situação, por exemplo, já aconteceu de fazer, por exemplo, casamentos de pessoas onde nós solicitamos ao cartório uma habilitação para casamento religioso com efeito civil, onde então o cartório emite uma habilitação, um documento, habilitando o pastor de qualquer igreja a realizar aquele casamento especificamente. Então, a habilitação é muito importante. Ter uma habilitação para alguma coisa é muito importante. Ninguém que não tenha a devida habilitação, isto é, ninguém que esteja habilitado deve fazer determinada situação ao qual não está habilitado. Então isso é muito importante. Nesse primeiro momento, nós conseguimos distinguir isso e relacionarmos a fé, porque a fé, ela na verdade nos habilita a crer em Jesus. A fé nos habilita a crer que Deus pode realmente fazer todas as coisas. A fé nos habilita a crer que Deus é soberano, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele nos ama. É a fé que nos habilita a crer nessas coisas. Sem a fé, diz a Bíblia que é impossível agradar a Deus. Eu vou mais além, sem a fé, você não será habilitado a crer em Deus. Então, crer em Deus como seu Senhor, como seu Salvador, a crer na Trindade, a crer na igreja, sendo o baluarte da verdade aqui na terra, colocada pelo Senhor. Então, nós precisamos da fé. A fé, então, nos leva a crer. A fé nos habilita a crer. Então, quando nós pensamos agora nas questões humanas que nós estamos vivendo e que nós passamos no nosso dia a dia, nós precisamos, então, pensar na fé. Será que, de fato, nós temos tido fé? Será que, através da fé que Deus tem colocado e colocou no nosso coração, nós temos conseguido crer naquilo que Deus
está fazendo, vai fazer, naquilo que Deus está permitindo acontecer no nosso mundo? Será que nós temos tido esta fé para que então creiamos que Deus ele pode sim erradicar vírus, que Deus pode curar, ressuscitar mortos, que Deus pode suprir as nossas necessidades? Pois é esta fé, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, que o próprio Jesus está ensinando para os seus apóstolos neste texto que nós lemos. Observe que o texto, Marcos capítulo 11, de 20 a 26, esse é o texto que nós lemos nesta noite. Então, observe comigo, a história dessa narrativa é muito interessante, porque você vai encontrar, a partir do versículo 12, tá? Jesus, ele com fome, ele estava observando uma figueira de longe. Então olha só o que diz o verso 12, que nós não lemos, mas você depois pode ler aí na sua casa. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, então Jesus estava de viagem de Betânia para outro lugar, e aí ele avistou de longe uma figueira com folhas, e aí estavam com fome, né? Foram ver se lá havia algum fruto. E ao chegar lá, não havia senão folhas. Mas observe, irmãos e irmãs, que não era tempo de figos. O texto do versículo 13 diz, e se você ler também o Evangelho segundo Mateus, onde fala desse mesmo episódio, dessa mesma narrativa, você vai encontrar lá a mesma coisa. Não era época de figos. Não era a temporada, vamos dizer assim, de figos. Não era temporada de figos. Então aquela figueira, a priori, ela não tinha nenhuma obrigação de ter figos. Não era época. Porque as árvores, as fruteiras, elas dão o seu fruto na estação própria. É isso que diz a palavra. Então nós precisamos entender o contexto em que Jesus aqui está ensinando para os seus apóstolos. Ele olha para aquela figueira e não era tempo de figo naquela figueira. Aquela figueira estava frondosa, mas apenas de folhas verdes. Então tudo indicava que muito em breve aquela figueira ela iria produzir, porque ela estava com as suas folhas verdes, todas as suas folhas estavam lá. Então só havia folhas naquela figueira, tá certo? Mas não era a época de figos. Então isso é importante, grave isso na sua memória por enquanto. Não era a época, tá bom? Daquela figueira ter figos no pé naquele momento. Mas mesmo assim Jesus, por não ter encontrado figo naquela árvore, naquela figueira, ele então disse: olha, nunca mais alguém coma fruto de ti. No texto de Mateus, você vai encontrar assim: nunca mais nasça fruto de ti. Então Jesus, ele fala sobre isso, sabe, para que então agora os seus apóstolos pudessem aprender alguma coisa. Então vamos pensar o que podemos aprender com essa lição de Jesus para os seus apóstolos, tá bom? Então aí voltamos ao texto que nós lemos, o texto básico que nós lemos, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: tendes fé em Deus. Por quê, irmãos e irmãs? O que acontece é que agora aqueles apóstolos e Jesus, eles foram então para Jerusalém, eles entraram em Jerusalém, eles participaram do cerimonial. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Então um tempo se passou, tá certo? Depois que Jesus amaldiçoou aquela figueira, e agora eles voltam. Então quando de manhã eles passam de novo no mesmo local, isto é, voltando para Betânia, então agora Jesus passa no mesmo lugar, tá certo? E quando os apóstolos olham para lá, para o lugar onde estava aquela figueira, viram que aquela figueira estava seca, estava morta. Não havia mais vida, não havia mais nenhuma folha naquela figueira, ela havia secado de alto a baixo. Então, observe, irmãos e irmãs, que aí Pedro logo, né? Você lembra que Pedro era o apóstolo de Jesus, né? Com temperamento sanguíneo que tinha, né? O mais afoito de todos eles. E ele, logo que viu, foi logo perguntando para Jesus: mas mestre, olha só, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Acabou, não há mais figueira. Então, se ela poderia produzir fruto daqui a uma semana, um mês, 2 meses, agora acabou, ela está seca, ela está morta.
E aí Jesus, ele dá a primeira lição. Primeiro, tendes fé em Deus. Meus irmãos e irmãs, é preciso ter fé em Deus. Fé para quê? Fé para a salvação, fé para que você possa ser habilitado a crer naquilo que Deus pode fazer, fé para que você possa realmente dedicar a sua vida ao Senhor, fé para que você possa realizar as suas atividades, porque a fé, meus irmãos e irmãs, ela, apesar de ser um dom de Deus para a salvação, muito especificamente, mas ela te habilita a crer nas coisas que Deus é capaz de fazer e pode fazer. Então a primeira coisa que Jesus está mostrando para os seus apóstolos é: vocês têm que ter fé em Deus. Será que, meus irmãos e irmãs, nós temos tido fé em Deus nos dias de hoje? Muitos crentes, muitos cristãos estão apavorados, estão desesperados, muitos cristãos estão perdendo a esperança. Então é importante nós falarmos de fé. Então observe que aqui Jesus ele dá a primeira lição. Ele faz uma exortação para eles dizendo: olha, vocês têm que ter fé. É uma afirmação. Tendes fé em Deus. Jesus não está perguntando, Jesus não está fazendo aí uma alusão apenas, mas ele está dizendo: vocês têm que ter fé em Deus. Isso é importante, irmãos e irmãs, porque nos dias que nós estamos passando, a fé pode nos auxiliar, sim. A fé pode nos auxiliar a nós passarmos pela prova, a nós chegarmos do outro lado e podermos de fato cantar vitória. Por quê? Porque a fé, ela nos habilita a viver na presença do Senhor. A fé, ela nos habilita a crer que 1000 podem cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas que você não será atingido. Isto é fé. Então, quando Jesus fala para os seus apóstolos: tendes fé em Deus, e aí ele vai complementando: porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar. Então agora vem uma outra lição. Jesus disse que tem que ter fé, tá? A fé vai levar você a crer, e aí ele diz assim: olha, você vai poder pedir o que você quiser, mas você não pode duvidar no seu coração. Aí você vai lá para a carta de Tiago, quando Tiago diz que aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para outro pelo vento. Então a fé, meus irmãos e irmãs, tem que nos levar sim a crer, a não duvidar. Aqui Jesus está falando, tem que crer no coração. Tá? Então é importante isso. A fé te habilita a crer com o coração, isto é, a crer com a sua razão. É preciso crer, tá certo? É claro que, observando a questão da fé, a fé ela precisa suplantar, sabe, o natural. A fé precisa suplantar o natural, precisa estar além do natural. Porque, irmãos e irmãs, o nosso natural, isto é, a nossa razão, ela vai até um patamar. A partir dali é matéria de fé, então a gente não discute. Deus pode curar, pode abençoar, pode salvar, pode fazer o que Ele quiser fazer, porque não há nada difícil para o Senhor. Mas lembre-se, é fé, sabe? É aquilo que eu e você não podemos fazer. Se Deus quiser, Ele pode fazer. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo em nome dEle, mas tudo depende da vontade soberana do Senhor. Então, o que aqui o texto está nos mostrando é que nós precisamos de fé, é que nós precisamos sim crer sem duvidar no nosso coração. E se nós fizermos isso, então aquilo que nós estamos pedindo para Deus irá acontecer. Irá acontecer na nossa vida ou na vida daquele para quem você está orando, intercedendo. Mas é preciso ter fé, não duvidar. Irmãos e irmãs, infelizmente, muitos de nós, às vezes no momento de aflição, a gente até ora a Deus, mas ficamos pensando: mas será que Deus vai fazer? Mas será que Deus vai se importar com isso? Será que Deus está preocupado com isso? O louvor que nós ministramos aqui no início, o Anderson Freire cantando, mostrou para nós isso. Nós temos um valor, nós somos preciosos para o Senhor. Então o Senhor sim, Ele se importa com o que acontece com a gente, Ele se importa com o que acontece com você, com a sua família.
Ele sabe, né, se você está precisando de algo agora. Ele sabe como está o seu coração, a sua mente. Sabe o que você está vivendo, sentindo. Conhece a sua dor, seja ela física, emocional, né? Mas Ele conhece e Ele quer sim nos abençoar. Por isso é preciso, irmãos e irmãs, nós depositarmos a nossa confiança no Senhor. Isso se chama crer através da fé. Depositar a nossa confiança no Senhor. Porque através da confiança vem a esperança. Sabe? Precisamos crer para poder esperar alguma coisa do amanhã. Sabe? Esperar algo melhor. Sabe? Deus tem algo melhor para nós, mas nós precisamos sim, precisamos exercitar o crer em Deus. Meu irmão, como é que está a sua fé? Minha irmã, como é que está a sua fé? Tem conseguido realmente, nesses tempos de crise, poder realmente crer em Deus? Hoje nós fomos a Campos e vimos lá, né? Eu confesso que eu vou chutar, né? Milhares de pessoas nas ruas, porque em cada lugar que eu passava, que tinha um banco, principalmente Caixa Econômica, estava lotado de gente em todos os lugares. Então, realmente, milhares de pessoas estavam nas ruas, porque elas estão precisando. É justo a reivindicação, elas estão lá precisando daquele dinheiro e fazem fila para isso, sabe? Mas o que eu fico pensando, irmãos e irmãs, nós precisamos sim continuar crendo que o Senhor irá e já está sustentando os seus, sabe? Temos que fazer a nossa parte? É claro, temos que fazer. Mas Deus continua no controle. Ele continua no controle do nosso barco. Ele continua no timão. Né? É Ele que dirige. Então nós não precisamos, sabe, duvidar. Porque se nós começarmos a duvidar ou a descrer naquilo que Deus pode fazer, então não há razão de sermos chamados de servos de Deus, de servas de Deus. Porque, irmãos e irmãs, é justamente a fé que move o nosso coração em direção a Deus. É a fé que move o nosso coração em direção à oração. Ninguém ora, quem não tem fé não ora. Para que orar? Não é verdade? Quem não tem fé não busca Deus. Quem não crê através da fé não ora para nada, não pede nada a Deus porque não crê. Mas se nós oramos, clamamos, jejuamos, buscamos ao Senhor, é porque temos fé e cremos que Ele pode resolver, que Ele pode atuar, que Ele pode intervir. E mais, que Ele é o único que pode intervir. Versículo 24 diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha que interessante, irmãos, aí a colocação verbal, né? Precisamos voltar aqui um pouquinho para a língua portuguesa. A colocação verbal dessa tradução nossa aqui, da Bíblia Sagrada, tradução revista e atualizada de Almeida, ela vai falar para nós assim, olha, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste. Não é assim, ó, crendo, vai crer. Não, é crede que recebeste, já recebeu. Crede que já recebeste. Bem-aventurado são os que não viram, mas creram, diz a palavra. Então, tudo aquilo que você pedir em oração, tá? Crede que recebeste. Porque se você crê que recebeu, será assim convosco, é o que diz a palavra. Aqui é o que, irmãos? O que Jesus está querendo falar com isso para nós? Jesus está querendo justamente mostrar para nós que quando nós buscamos a Deus, é porque esgotou a nossa capacidade de fazer alguma coisa. Quando nós oramos por alguma coisa, é porque a nossa capacidade de fazer algo se esgotou. Sabe? Não está mais em nossas mãos. Porque se estivesse nas tuas mãos, você não oraria. Você iria e faria o que você precisa fazer. Mas quando a gente ora, clama a Deus por alguma coisa, é porque agora você reconhece que esgotou-se as suas possibilidades. Então, através da fé, você vai crer então que você está orando e que se você crê que você já recebeu, sabe, a resposta de Deus, Deus irá responder, concedendo aquilo que você está pedindo ou necessitando. É isso que diz a palavra.
Aí, pastor, então você está querendo me dizer que se eu começar a orar hoje por aquilo que eu estava clamando ao Senhor, eu vou receber amanhã? Eu não estou querendo dizer nada disso. Não, não, não. Porque depende de fé, depende da sua fé, que Deus colocou no seu coração, isto é, depende do grau, sabe, de crer que você tem na sua vida. Porque a fé é dom de Deus, e Deus não dá fé por medida, não. Deus não dá fé com conta-gota, não. Ele põe fé no coração do crente, e ponto. Agora, à medida que você vai exercitar isso, depende de você. Como você vai exercitar esta fé, como você vai crer, depende de você. Porque a parte de Deus ele faz, ele põe fé no nosso coração. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero finalizar, né, essa nossa reflexão, mostrando que se nós estivermos buscando ao Senhor por alguma coisa, não podemos duvidar. Se nós estivermos buscando ao Senhor por um propósito, por um projeto, seja ele familiar, de trabalho, seja a cura de alguém, seja um emprego que você precisa, seja a resposta de algum questionamento que você tem feito para o Senhor, não importa o que seja, se você está com algo colocando nas mãos do Senhor, é preciso crer, é preciso exercitar o crer em Jesus, sabe? Não basta ser crente. Não basta, porque os apóstolos estavam com Jesus o tempo todo. E na hora que eles viram a figueira seca, então eles ficaram apavorados. Opa, o que está acontecendo? Porque Jesus, se você ler o texto de Mateus sobre isso, vai dizer que para que serve uma árvore se ela não tem fruto? Sabe? E aí eu quero tirar a última lição para você pensar nesta noite. Nós falamos de fé, nós falamos de oração, né? De crer, mas eu queria tirar uma última lição. Eu disse para você, e li o texto, que não era tempo de figo naquela figueira, naquela árvore. Não era tempo. E mesmo assim Jesus, ele queria o fruto ali. Então eu quero tirar uma lição, porque eu tiro essa lição para a minha vida, sabe? O crente, o cristão verdadeiro, que ama a Deus, que serve ao Senhor, ele não pode ter tempo para dar fruto. Não há tempo para o crente dar fruto, não, irmão. Pelo contrário, nós temos que dar frutos a todo momento. A todo momento. A tempo e a fora de tempo. Nós precisamos frutificar o tempo todo. Porque, irmãos e irmãs, se nós esperarmos para dar frutos apenas na estação, então a gente vai ser miseráveis crentes. Por quê? Porque vamos fazer apenas aquilo que é nossa obrigação. Mas precisamos frutificar o tempo todo, sabe? Jesus queria que aquela figueira tivesse pelo menos um fruto temporão, pelo menos, para saciar a fome naquele momento. Mas não havia fruto naquela figueira. Então, meus irmãos, é uma lição que nós podemos tirar para nós. Precisamos sim frutificar o tempo todo. E Deus, Ele sabe o que estamos vivendo. Ele sabe como estamos vivendo. Ele sabe até onde nós podemos suportar as adversidades. E a Bíblia diz que não nos sobrevém provação, além daquela que nós, eu e você, podemos suportar. Então, é importante continuar crendo. É importante receber esta fé que Deus já te deu no seu coração. É importante que você peça a Deus sem duvidar. É importante. Mas é importante que você frutifique o tempo todo. Porque a árvore que não dá fruto, diz a Bíblia que ele o corta e lança no fogo. Então precisamos frutificar. Não podemos ser como aquela figueira, porque não era a época, então não tinha fruto. Meu irmão, minha irmã, frutifique o tempo todo. Dê fruto o ano todo, isto é, pregue o evangelho o ano todo. Dê testemunho de Cristo o ano todo. Sabe? Ajude as pessoas o ano todo. Ore o ano todo pelas pessoas. Leia a Bíblia o ano todo. É assim. Viva para Deus o ano todo. Não viva para Deus só no período da estação, não. Mas viva para agradar a Deus o tempo todo. Deus te abençoe a viver desta forma. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, antes de nós encerrarmos, eu quero fazer aí um pedido aos irmãos, aliás, disponibilizar isso para os irmãos, né? Ao longo das nossas transmissões, a partir de hoje,
Se você tem algum pedido de oração, né, que gostaria que nós intercedêssemos, algum pedido de oração, é claro, que possa ser público, né? Porque às vezes você tem aquele pedido de oração que é só você e Deus, então esse você guarda para você e para Deus. Mas se você tem um pedido de oração público para fazer, né, que gostaria que nós, eu e os irmãos que estão assistindo essa transmissão orássemos por você, então você pode colocar o seu pedido de oração, tá bom? Durante a transmissão, a gente vai procurar orar aí pelo seu problema, tá bom? Orar por você, pela sua vida, e eu tenho certeza que Deus, Ele estará abençoando a sua vida, tá bom? Eu quero colocar mais uma canção para os irmãos e para nós, né? Para nós podermos adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, meus irmãos e irmãs. E eu quero então orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, para que Deus continue abençoando você, guardando você, concedendo a você a graça necessária para viver na sua presença. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, colocamos a nossa vida diante do Teu altar.
somos pecadores, somos dependentes da Tua graça. Não há, ó Deus, nada em nós que mereça o Teu perdão, mas mesmo assim o Senhor nos amou com amor infinito. E por isso, ó Pai, nós damos graças a Ti. Nesse momento, ó Pai, queremos colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos e irmãs que estão conosco, ó Deus, conectados nessa transmissão, nesse nosso momento com Deus. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, nas suas lutas pessoais, nas suas adversidades, curando também as suas enfermidades, ó Deus, libertando-os, ó Deus, das dores, e que de fato, Deus, haja paz dentro do Teu arraial, dentro do Teu povo. Pai querido, abençoa, Deus, os conflitos, abençoa, Deus, a nossa nação também. Peço que o Senhor abençoe o nosso presidente da República, toma ele nas Tuas mãos, Senhor, que ele seja um canal de bênção do Senhor para esta nação. Ó Deus, e que quando ele errar, Senhor, porque vai errar, pois é humano, que o Senhor, ó Deus, o ajude a consertar, que o Senhor o abençoe, para que através dele esta nação seja abençoada de acordo com a bênção do Senhor. Ó Pai, abençoa as pessoas que estão assessorando ele. Ó Deus, que o Senhor cubra, Senhor, com a Tua graça. Ó Deus, repreenda, Deus, toda obra do mal, de bruxaria, de feitiçaria, que tenha sido feita, ó Deus, contra ele ou contra o governo. Mas que o Senhor, ó Deus, esteja libertando a cada um, ó Deus, e que eles possam realmente fazer a vontade do Senhor. Peço que o Senhor abençoe, ó Deus, a população brasileira. Ó Deus, que estão sofrendo, muitos estão sem ter o que comer, muitos, ó Deus, passando necessidades, muitos, ó Deus, ficando desempregados, muitas empresas, Pai, falindo, ó Deus, muitos comércios e comerciantes fechando as portas, falindo. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, Pai, tem misericórdia da nossa nação. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Faz com que, ó Deus, possamos realmente poder fazer a Tua vontade, nos cuidarmos da nossa saúde, mas ao mesmo tempo, ó Deus, continuar vivendo, ó Deus, porque isso também é importante. Pai querido, que o Senhor então supra as necessidades de cada um dos Teus filhos e que através dos Teus filhos e filhas outras pessoas sejam também abençoadas. Ó Pai, nesta noite, nos dá uma noite em paz, Senhor, nos dá um sono abençoado, que possamos perceber, Deus, a mão do Senhor, ó Deus, nos cuidando, nos guardando, nos protegendo. Ó Deus querido, que o Senhor então nos abençoe, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, então, amanhã estaremos juntos, né, às 20 horas, se Deus permitir, aqui no nosso encontro com Deus. Então lembre-se, né, de estar conosco, programa aí o seu celular para despertar, para que você possa chegar junto conosco aqui no horário, tá bom? E eu quero contar com a sua audiência, mas mais ainda, com as suas orações, com a sua adoração, tá bom? E é claro, o culto que você deve prestar ao Senhor. Uma ótima noite para todos os irmãos e irmãs, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.